Pereira, nos traga aí sua visão sobre essa vitória do Bahia sobre o Coritiba. Abre 1-0, toma um empate, mas logo na sequência, né? Não deu tempo nem do Coritiba comemorar, já faz 2-1 e logo depois também faz o 3-1. Primeiro gol contra de Vitor Luiz, depois um golaço de Bochilha, né? Depois Biel faz 2-1 e David Duarte faz 3-1, fechando essa vitória do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, Pedro. Lucas, boa noite. Para começar, né? Só se for para você, meu amigo, depois dessa. Tá baixo o áudio, Pedro. Entendo. Opa, deixa eu ver se... Enfim, melhorou aí agora, né? Muito, 100%. Pronto. Esse fone, às vezes, tem isso. Quando começa a falar, ele fica meio ruim, mas aos poucos ele vai aumentando. Triunfo importantíssimo do Bahia hoje, né? Porque o Bahia ainda era uma dúvida, né? O desempenho do Bahia nessa Série A ainda era bem duvidoso. Quando o campeonato começou, a gente ainda não sabia qual seria o destino do time de Renato Paiva, por todo o histórico recente, né? Temporada foi muito ruim, o início da temporada foi muito ruim do Bahia, com muitas dúvidas. E um triunfo importantíssimo, porque o Bahia largou com 2 derrotas nas 2 rodadas iniciais. E aí, durante essa semana, ganhou do Vasco, resultado também fundamental, fora de casa. A semana ainda teve um extra ali, né? Com o anúncio oficial da parceria com o Grupo City, movimentou muito a torcida do Bahia. E hoje havia expectativa de um público muito grande na final, que até se concretizou, não foi um público assim recorde, mas foram 38 mil pessoas num dia em que a cidade estava debaixo de uma chuva intensa e ainda com paralisação de ônibus, né? Então, um público muito bom para esse Bahia Curitiba hoje. E o time que jogou bem foi superior ao Curitiba durante todo o jogo. Teve esse susto que o Fred citou, né? Levou um empate no segundo tempo. Um gol de Bosquilha, que curiosamente ele tem uma ligação ali curiosa com o título de 88, porque ele é sobrinho neto de Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que era o árbitro de Bahia Inter, o árbitro da final de 88. E hoje acabou fazendo cujo nome está citado na música Nome aos Bois do Titãs. Dulcídio Vanderlei Bosquilha? Sabia não. Vou procurar aí depois. E o sobrinho, o filho de Dulcídio é bandeirinha, né? Auxiliar hoje em dia. Bruno Bosquilha. E Bosquilha acabou fazendo esse gol de empate, mas como o Fred citou, foi um susto muito rápido, muito corriqueiro. Um cenário que poderia ficar complicado. E a gente fala disso daqui a pouco, mas logo na jogada seguinte, praticamente, só para completar, Pedro, o trecho é esse aqui, ó. Baby Dog, Papadog, Mengele, Doca Street, Rockefeller, Afanásio, Dulcídio, Vanderlei Bosquila, Pinochet, Gil Gomes, Reverendo Moon, Jim Jones. Tá citadíssimo aí na música. A galera aí forte, hein? Saber por que ele entrou nessa listinha aqui. Deve ter feito raiva a algum dos 8 titãs. Era um juiz famoso, né? Tipo, um cara conhecido, assim, na época. Tanto que apitou a final do Brasileiro. Mas, enfim, teve essa curiosidade aí do confronto de hoje. Mas foi isso, um confronto um resultado, assim, bem importante, assim, para dar confiança para o Bahia no decorrer do campeonato. E um jogo, Fred, você disse que viu a partida, né? Viu um pedaço, no final você já estava ali meio que se preparando para a transmissão do esporte também, né? Mas um Bahia que vai conseguindo se ajustar, né? Vai conseguindo se encaixar e largar aí com mais uma vitória na Série A, né? Isso, inclusive o fato do Curitiba ser um adversário extremamente frágil e do Bahia se impor diante desse Curitiba mostra que uma das páginas daquele começo de temporada virou. Cássio Cardoso chegou a trazer aqui a preocupação do Bahia ser um América de Natal, uma Chapecoense, um time sem a menor competitividade. E hoje a gente assistiu que o Bahia já está a alguns passos à frente de um adversário como o Curitiba, que esse sim, junto ali com o Goiás, com o América Mineiro, nesse momento, integram os piores times do campeonato. Tá? Diferença grande. O gol de empate do Curitiba, ele é um ponto perdido dentro do jogo. Não que o Bahia estivesse fazendo uma super atuação. O Bahia
deixou o jogo cair no banho-maria naquele momento, fez um bom primeiro tempo, deixou o jogo cair no banho-maria naquele momento, mas o Coritiba chega ao gol sem que nenhuma força ofensiva tivesse sido colocada para isso. Né? Não foram várias chances perdidas, não havia um clima de pressão. Mas havia sim um Bahia um pouquinho permissivo, deixar a bola circular ali na entrada da área e Bosquila acerta um belo chute, tá? Um belo chute. Que de longe pensar em colocar qualquer culpa do goleiro no lance. Já no gol do Bahia, talvez até caiba uma participação ali do goleiro do Curitiba. Já não é um chute tão forte de Biel, né? Já a bola agora tinha os jogadores na frente que atrasa um pouco o movimento do goleiro, mas ele passa da bola. A questão é o que poderia ser aquele gol de empate não merecido, mas um recado de que o jogo falsamente controlado. A gente acabou de comentar Sport e Guarani. Você ter um jogo controlado na Série B é totalmente diferente de você ter um jogo falsamente controlado na Série A. Porque na Série A, vai lá um cara e acerta um chute daquele com muito mais com muito mais probabilidade do que na Série B. Na Série A, você está sempre suscetível a que um erro seu se transforme em gol. Porque tem jogadores do outro lado que são capazes de fazer isso. E tinha Lef Manga, que bate muito bem. E o Curitiba tinha algumas outras peças que poderiam chegar, né, eventualmente aproveitar uma chance. A questão é que, feito o gol de empate, o Bahia acha o gol basicamente da primeira bola. Tá? Basicamente da primeira bola. E esse gol, ele evita da gente ver um jogo que era o jogo do Bahia tenso, precisando do resultado com menos tempo pela frente. A gente não assistiu esse gol porque a bola seguinte entrou e aí logo depois o Curitiba bate o centro. Acho que é Jacaré que fez uma ótima partida, por sinal, Jacaré. Eu gostei muito do Jacaré e Biel, né, no jogo. Ele dá uma pressão, tá no silencioso, Pedro. Ele dá uma pressão, sofre uma falta e quando ele rouba a bola, né, se o cara não faz a falta, ele já sai na cara do gol. Sofre a falta e a falta tem uma cobrança. Quem cobrou aquela bola, Pedro? Que cobrança bem cobrada. Ele dá um toquinho Do terceiro gol? do terceiro gol. Cauli. Cauli, que cobrança, tá? E aí o Bahia faz o terceiro gol. Mas e daí para frente segurou total. O que é que eu gostei de ver no Bahia hoje? Paiva foi tão criticado, mas algumas coisas, né, que foram trabalhadas, elementos, começam a funcionar. Tá? Me chamou muito a atenção a velocidade com que o Bahia chega na frente. Inclusive com ótima participação do goleiro. O Bahia recupera a bola, né, o goleiro tem um bom poder de lançamento, seja com a mão, seja com os pés, mas com a mão principalmente. Abre muito rápido a bola pelas laterais, muito rápido. E os pontas do Bahia muito bem, muito ativo hoje. Então o Bahia não está complicando sua saída de bola. Pelo contrário, é um time que simplificou a sua saída de bola com verticalidade. E fazia algum tempo que eu não vi o Bahia jogar, né? Desde a Copa do Nordeste eu parei de ver, não consegui ver as partidas da Série A. Essa é a primeira que eu assisto e já vejo outro time, tá? Acho que eu assisti um jogo da Copa do Brasil, assisti um jogo de ida contra o Volta Redonda, mas já é outro time, tá? Já é um time bem. Assisti um pouquinho do jogo também, aquele jogo difícil contra mas ali ainda estava na Copa do Nordeste, aquele jogo Camboriú, o Bahia jogou muito mal. Péssimo. Mas horroroso. Mas já é outro time, pô. É importante como o Tassiano equilibra as coisas ali no meio. Agora, 2 jogadores de 2022 muito bem em 2023, né? Rezende e Jacaré. Matheus Bahia também, bem, né? Participa, ele que constrói, faz a jogada ali do primeiro gol. Então, essa versão, e a gente falou muito, não pode ser o time todo dos novos, né? O Bahia começa a achar um caminho. Claro que o Bahia teve um início de tabela muito bom. Eu acho que o Bahia teve jogos com adversários mais frágeis. O Bahia pegou Bragantino, Botafogo, que é o líder, mas perdeu, né, em casa, Vasco e Curitiba, né? O Bahia ainda falta pegar a outra Série A, digamos assim. A Série A
dos times que dão pouquíssima margem, né, para você pontuar. Mas a visão já está transformada, né? Já há um alívio pela competitividade. Né? Eu acho que o Bahia, depois do péssimo primeiro quadrimestre que fez, péssimo, o Bahia colocou em xeque a sua competitividade. E não é competitividade para ser 12º, para ser 11º, não. É competitividade para não cair. Hoje o Bahia já mostra que vai ser competitivo, que jogará essa Série A e já começa, inclusive, por 4 rodadas, é muito pouco, e como eu disse, pegou adversários acessíveis nas 4 rodadas, mas já começa a dar, né, alguns sinais de que é um time mais equilibrado, com mais potenciais, além de ter um poder de investimento para quando a janela abrir muito maior do que América Mineiro, do que Goiás, do que Curitiba, do que Cuiabá. Então ele já pode. O Bahia já vai deixando, né, de ser um potencial candidato ao rebaixamento para ser um time capaz de brigar ali e de ficar na frente desse bloco. Né? A gente também não vai ficar projetando coisas assim, mas vamos passo a passo, degrau a degrau, porque o Bahia subiu 1 ou 2 degraus, tá? 1 ou 2. Eu diria que talvez já tenha subido até mais do que 1. Porque 1 seria para ver o Bahia ali apanhando e jogando. O time já está um pouquinho além disso e estabilizando. E talvez, eu falei em janeiro, Pedro, o Bahia de 2023 vai ser uma aprendizagem constante para todos que fazem o futebol, torcedores e nós que analisamos. Por quê? Porque o Bahia vai empregar uma forma de gerenciamento de futebol que nós não estamos acostumados. Porque Paiva teria caído em qualquer outro clube do Nordeste com o início do ano que fez. Então a gente vai ver se a insistência, se a proteção, se a convicção, que é a palavra que melhor define o trabalho de um profissional, ela colhe frutos. Pode ser que não, pode ser que esse iníciozinho do Bahia seja muito mais pela fragilidade dos times que enfrentou do que por virtudes do Bahia. As respostas virão mais para frente. Mas é uma temporada de aprendizado para todo mundo. E nesse momento, eu vou usar para o Bahia uma expressão que eu usei muito para o início do ano do esporte, que era a seguinte: o esporte jogando muito, aquele negócio, 200 mil gols, tal. E eu dizia assim: o esporte no dia 8 de fevereiro está onde deveria estar no dia 8 de fevereiro. O esporte no dia 20 de fevereiro está onde deveria estar no dia 20 de fevereiro. Aí teve um momento que eu disse: ok, o esporte está acima da expectativa. Eu diria que o Bahia agora, no dia 7 de maio, está onde deveria estar no dia 7 de maio. O Bahia cumpre seu objetivo básico, número 1, de jogar a Série A como um time de Série A. E hoje eu vi um time de Série A passando bem, passando fácil pelo Curitiba, que esse sim, por enquanto, não sabe, não faz a menor ideia do que está fazendo ali na Série A. Não faz a menor ideia. É um time muito, muito abaixo. E o alívio é grande, Fred, porque em determinado momento da temporada, o Bahia era inferior, inclusive, ao Curitiba, né? O Bahia era inferior ao Goiás. O Bahia tinha, assim, todas as chances de ser um desses times que a gente coloca ali como prováveis rebaixados, né? Mostrou isso em diversos momentos. Eu acho que o Bahia subiu o primeiro degrau ali, já na estreia contra o Bragantino, que perdeu, mas que mostrou que pelo menos era competitivo. Naquele primeiro jogo ali, a gente já viu o Bahia competindo, perdendo, mas competindo. Então acho que o primeiro degrau foi alcançado ali e eu acho que o Bahia de fato já subiu mais um desde então. E eu acho curioso que você citou aí os dois jogadores de 2022 que estão fazendo um belíssimo ano até agora, tanto Jacaré quanto Rezende, e os dois jogando, eu vou botar entre aspas assim, né, fora de posição, porque a impressão que passa é que os dois meio que se encontraram, né? Tanto o Jacaré jogando como ala, e para mim vai ser ala agora a vida inteira, e Rezende, que eu até ainda vejo voltando ali à posição de volante, mas que vem sendo um excelente zagueiro até aqui. Jacaré, hoje, eu não acho nem que tenha sido das melhores partidas dele, não que tenha sido ruim, longe disso. Mas
foi bem, novamente, e tem sido talvez um dos principais jogadores do Bahia nessa Série A até aqui. O cara foi bem em praticamente todos os jogos que fez como ala, a ponto de já ter sido escolhido como melhor em campo, algumas oportunidades. É um achado. E aí é preciso também dar os méritos de Paiva, né? Um cara que foi criticado o tempo inteiro, mas foi ele que encontrou Jacaré nessa posição e tem sido extremamente importante por ali. Está suspenso no próximo jogo, inclusive, não joga contra o Santos. E eu não sei quem vai entrar. Tipo, provavelmente vai ser Cicinho, né? André vai estar viajando com a seleção sub-20. Cicinho é um cara que... Cicinho é meio que o retrato daquele momento mais frágil do Bahia na temporada. David Duarte era também um desses retratos, mas David Duarte foi outro jogador que se encontrou também agora na Série A. Fez mais uma partida excelente hoje. Todos os 3 zagueiros, aliás, fizeram uma partida excelente. David Duarte ainda foi coroado com gol. E é um cara que se recuperou. Cicinho, eu já não vejo tanto essa recuperação breve, não. Acho que vai ser mais complicado. Eu realmente não sei se seria a melhor opção. Talvez fosse melhor improvisar alguém por ali, talvez o próprio Tassiano, que já jogou algumas oportunidades como lateral. Mas aturar Cicinho na quarta vai ser chato. É isso. Maestro, importante esse momento aí de pacificação. Acho que o maestro tá. Não, estou aqui. Tá aí, né? Não, que a câmera deu uma oscilada, não sei se você estava. Esse momento, né, de início de Série A do Bahia, com um clima mais ameno, relação clube e torcida cada vez mais forte. Enfim, começou o ano muito forte, obviamente pelos resultados ruins, abala, mas começa a Série A de cabeça erguida, né? Não é um time que está começando a Série A, por mais que o início de ano tenha sido muito ruim, foi muito ruim, mesmo com o título do Campeonato Baiano, que era obrigação, mas no início de ano muito ruim, com resultados ruins, com a eliminação na Copa do Nordeste de forma bem prematura, mas começa a Série A de cabeça erguida e mostrando que é um time que vai brigar, né? Vai estar ali, não vai ser saco de pancada, né? Lucas, sobre essa questão do Bahia, Cássio Cardoso, como tinha falado, estava com medo do América de Natal. Eu participei de um programa do Bahia também, e a frase era a seguinte: veja só, naquele momento, se não houver uma transformação sobre o que a gente tem, sobre o que a gente está vendo do Bahia, será rebaixado, pô. Veja, um time que é atropelado em meia hora pelo Fortaleza, dentro de casa, como foi, que toma 6-0 do Sport como tomou, como cai na primeira fase da Copa do Nordeste, como caiu, como passa um aperto danado na Copa do Brasil, um título sem brilho na maior parte da campanha, como foi no Campeonato Baiano. Aquele Bahia, e no caso eu estou falando do estadual, vale para todos os outros times também, tá? Sempre falando. Mas no caso do Bahia, aquilo ali pesava contra demais, em excesso. Agora, um investimento de 90 milhões, a gente também sempre ponderava um lado. Disse, esse time, se for isso aqui, vai ser rebaixado e vai ser rebaixado do jeito que Cássio Cardoso imaginava que poderia ser. Uma catástrofe. Mas, ao mesmo tempo, a gente dizia aqui, veja só, quem está contratando... oficialmente, o Grupo City celebrou agora, na quinta-feira, né? Foi na quinta-feira, dia seguinte à final da Copa do Nordeste. Celebrou o início. Mas até eu escrevi um texto e até dizendo assim, beleza, é um marco. Mas veja só, o trabalho começou talvez até antes da aprovação dos sócios, mas oficialmente começou quando os sócios deram 98% de aprovação. Porque se o Bahia teve 94, 96 milhões, não sei o número preciso, mas se o Bahia teve um volume desse de investimentos, já era o City ali. O Bahia, a associação, não teria contratado nesses 4 meses, não teria investido 90 milhões em reforços como investiu. Então o trabalho do City já tinha começado. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquele time que não vinha dando resultado algum nessa situação, a gente ponderava que quem está gastando isso tudo tem um know-how de entender, esse cara vale 12, esse cara vale 14 milhões, esse cara vale 18, esse cara que já é rodado, como o caso do Vitor Hugo, vale 10. Ou seja, quem estava contratando tinha essa expertise para saber esse cenário. Eu ponderava nesse cenário, que em algum momento a gente não sabia se esse time, sobretudo os principais jogadores sendo mais jovens, se eles renderiam ainda em 2023. E um trabalho completamente questionável, e nesse caso não chega a ser um acerto a manutenção de Paiva. Porque, na verdade, o
o acerto começa quando o próprio treinador começou a mudar um pouco do que ele fazia. O treinador não está trabalhando da mesma forma desde que ele chegou ao Bahia. O próprio treinador precisou também ceder um pouco em relação ao que parecia ser um projeto. Vai jogar só dessa forma. Só daquela forma era só fumo que estava levando. Quando começou a ceder um pouco, entender um pouco mais as características do material humano que tinha à disposição, começou a melhorar o trabalho em campo. Isso é um pouco óbvio. Não dá para ser um pouco do que Barroca, muito no começo ainda, mas que Barroca venceu no Ceará. Ó, tem que jogar dessa forma em ponto final. E é o Ceará perdendo uma bola atrás da outra na série com o Sport, o Ceará perdendo uma bola atrás da outra, como foi contra a Ponte Preta. Você não precisa forçar, ou até como foi contra o ABC um pouco também. Você não precisa forçar isso. Você pode adquirir isso como um tempo, e talvez eu consiga isso com o Renato Paiva, mas ao mesmo tempo eu acho que ele forçou muito aquela barra naquele momento. Mas foi bancado. Alguns dos principais jogadores começaram a render, como o Cauli, e jogadores que já estavam na casa começaram a render mais até em posição que nem era original, como o caso do Jacaré. Então, de vez em quando, as coisas para darem certo, elas precisam um pouco do imponderável. Aconteceu um pouquinho do imponderável para o Bahia voltar ao trilho. O Bahia não voltou ao trilho 100% por planejamento. Na verdade, o Bahia voltou ao trilho quando ele fez uma arrumação de casa com o mesmo treinador e com algumas atuações que não se esperava que poderiam extrair naquele momento. Então, a própria largada do Bahia no Brasileiro é muito boa, até para a gente não ficar só com o resultado. Quando o Bahia foi jogar com o Vasco em São Januário, havia expectativa que poderia ser o 0-0-3. O pessoal estava até brincando, será que vai ser o 0-0-3 na saída? Mas aí o Bahia faz uma partida extremamente segura contra o Vasco. E na hora que ganha aquela partida, já tem uma virada de chave para o jogo do Coritiba. E esse sim está desarrumado. Desde o começo do ano acontece o quê? Acaba sendo uma oportunidade que o Bahia teve para, neste domingo, equalizar completamente a campanha. Eu acho que o Bahia, nesse momento, ele não voltou para o jogo contra o Vasco. Ele ganhou a oportunidade de voltar para um jogo, para um campeonato mais seguro contra o Coritiba e conseguiu exercer. Agora, porque trabalhar naquela onde você não tem direito a tropeçar nenhuma vez, isso é horrível. Nesse momento, o Bahia ele consegue ter uma campanha onde, e na primeira divisão isso é essencial, onde cair aqui e ali, você não pode perder um jogo zona de rebaixamento. Isso é foda, pô. Não dá para ser dessa forma. E a partir desse jogo com o Coritiba, ele consegue ganhar um pouco de fôlego para ter uma campanha mais segura num campeonato que é muito difícil e, sem dúvida, um campeonato que tende a ser muito mais difícil do que as pessoas que disputaram, os times que disputaram o Brasileiro de 2022. Perfeito, maestro. Pedro, queria que você puxasse aí a lista, né, de análise individual aí, jogadores que foram bem, que foram mal, como é que você viu individualmente cada jogador do Bahia? Cada jogador não, né, você não vai falar dos 11, mas os principais piores e melhores e piores hoje. Beleza, deixa eu só passar aqui um pouquinho como foi o jogo, né, porque, tipo, comecei a falar ali na introdução, depois a gente foi puxando um assunto no outro, mas só falar aqui, tipo, os primeiros 10 minutos do jogo até me deixaram um pouquinho preocupado, tá? Porque o Bahia teve uma certa dificuldade contra o Coritiba, nos minutos bem iniciais ali do primeiro tempo mesmo. O Coritiba ficou mais com a bola, não teve, assim, nenhuma chance de ataque, aliás, o Coritiba praticamente não teve chance de ataque no jogo inteiro, mas aos pouquinhos o Bahia foi conseguindo entrar no jogo, foi criando chances, teve oportunidades antes mesmo de fazer o gol, não oportunidades assim claríssimas, mas levou perigo em alguns momentos, com o Tassiano batendo fora da área, depois com o Biel também. E logo aos 15 acabou abrindo o placar. Um gol importantíssimo, uma jogada ali pela esquerda, com o Matheus Bahia, e o gol contra de Vitor Luiz. E um placar, obviamente, que dava uma tranquilidade, porque o Bahia já vinha se acertando no jogo, era um placar justo até, pelo que o Coritiba não vinha fazendo, mesmo tendo a bola em determinados momentos. E a impressão que dava é que o Bahia ia acabar fazendo o primeiro tempo ali mais seguro, né? E teve chances até de fazer o segundo gol. Tassiano perdeu um gol de cara, assim, um passe de Biel, e a bola acabou saindo pela linha de fundo, mas passando bem perto ali da trave. Ele tirou demais. Depois o próprio Tassiano teve chance também de cabeça, meteu na trave. Então, quando terminou ali o primeiro tempo, basicamente o Bahia, a impressão que dava é que o placar tinha ficado barato. O Bahia saía vencedor no primeiro tempo, com justiça, e poderia ter saído até já com o placar mais elástico. E aí eu lembrei de alguns momentos da temporada, principalmente lá no iniciozinho da temporada, nos primeiros jogos ali, o principal problema do Bahia era a falta de eficiência. E a falta de eficiência ofensiva, né? Isso vem se repetindo agora, e sendo que essa falta de eficiência talvez seja o menor dos problemas, né? Porque pelo menos o time vem criando, o que não aconteceu nos piores momentos da temporada. O problema inicial era esse, e depois esse problema deixou de existir, né? O Bahia não conseguia criar,
tinha problemas muito mais graves. E aí, contra o Botafogo, o Bahia foi pouco eficiente. Contra o próprio Vasco, no segundo tempo, o Bahia teve muita chance, criou muito, e não conseguiu matar o jogo. E hoje, no primeiro tempo, mais uma vez, né? Agora com a tranquilidade de não ter sido ameaçado em momento algum pelo Curitiba. E no segundo tempo, nos minutos iniciais, novamente, da mesma forma como aconteceu no primeiro, o Bahia também não foi, não entrou muito bem no jogo, não. Com o agravante no segundo tempo, esse período de desligamento assim, do Bahia até que durou mais. E para piorar, ainda acabou sofrendo gol de Bosquilha, ali nos 17 minutos, mais ou menos, um chute bem despretensioso. Eu ainda tenho dúvida, Fred falou aí que não viu culpa do goleiro, eu ainda não revi o lance pela televisão, mas no estádio, assim, ter sido um chute tão despretensioso, assim, eu tive a sensação de que era uma bola defensável, assim, sabe? Mas não sei, ainda quero rever. E aí, como o Fred falou, foi um lance que aquele susto inicial acabou meio que se concretizando, porque já na jogada seguinte o Bahia conseguiu voltar a ficar à frente do placar. E um 2-1 que um cenário que talvez fosse até melhor do que o 1-0 anterior, né? Porque o Bahia não fazia um grande segundo tempo e o gol que o Bahia sofreu acabou meio que ligando o Bahia na tomada. O Bahia fez o segundo gol, logo depois fez o terceiro gol também com o David Duarte. E a partir dali o jogo estava mais controlado e acho que foi uma partida bem segura do Bahia, um jogo em que o Bahia não sofreu. Até o chute, até o gol, né? Um chute totalmente de fora da área, assim, né? O Curitiba não ameaçou o Bahia, tirando o lance do gol, não teve nenhuma chance do Curitiba. Você fala, pô, agora o Curitiba parece que vai criar mais problemas. Isso não aconteceu, então acho que foi uma partida bem tranquila. E com alguns jogadores assim que a gente pode citar entre os melhores, acho que hoje eu vou ter dificuldade assim de colocar os piores. Não foi um jogo assim de destaques negativos muito grandes, mas eu acho que não tem como passar a partida de hoje sem destacar a defesa do Bahia, né? Os três zagueiros, tanto o Canu, quanto o David Duarte, quanto o Rezende. E entre esses três, eu confesso até que eu tenho dificuldade de escolher quem foi melhor. Eu acho que David Duarte, para mim, é uma grata surpresa. Falei, né? Tipo, o David Duarte, para mim, é o cara que deu início à grande crise do Bahia na temporada. Porque aquele jogo contra o Fortaleza, aqueles 3-0 ali, aquele 3-0, tipo, com 30 minutos de jogo, o Bahia já tomando 3-0 em casa. E ele foi decisivo naquele jogo. E era um cara que estava praticamente esquecido, assim, tipo, era um cara que o torcedor do Bahia já não contava mais. A impressão que dava, olhando de fora, é que David Duarte já não teria mais oportunidades. E aí ele passa a ter oportunidades e tem sido, assim, muito seguro mesmo. No jogo passado, já coloquei ele entre os melhores. Uma gratíssima surpresa, assim, desse momento do Bahia. Mas eu gostei mais ainda da partida de Rezende hoje. Para mim, defensivamente, Rezende foi ainda melhor do que David Duarte. Então, eu vou ter dificuldade de escolher qual desses três aí eu vou colocar no pódio. Ofensivamente, Biel foi muito bem, decisivo também. Aliás, Biel para mim, a grande contratação do Bahia esse ano. Um jogador ainda muito jovem que tem sido assim, importantíssimo para o Bahia e foi muito bem hoje, novamente. Inclusive, fez um gol que foi decisivo para o jogo, né? Importantíssimo, porque recolocou o Bahia à frente do placar. O próprio Tassiano, mais uma vez, muito bem. E Cauli, eu acho até que não fez uma grande partida hoje. Só que Cauli participou dos 3 gols. No primeiro gol, até de forma mais discreta, né? Na jogada de Matheus Bahia, mas é ele que dá um passe para Matheus Bahia. Depois, nos gols seguintes, ele é ainda mais importante, né? Ele dá o passe para Biel no segundo gol e depois dá aquele cruzamento que o Fred citou na falta, que acaba sendo cabeceado por David Duarte. Ele Então, foi ele aumentando a participou. participação, né? Participou Exato, menos ele do foi. primeiro, depois um pouquinho mais no segundo, e o terceiro muito mais, assim, a falta cobrada à perfeição ali para David Duarte. E eu não vou colocá-lo entre os melhores, tá? Vou citar ele aqui, porque ele foi muito importante nos 3 gols.
A participação dele é fundamental para o resultado da partida. Mas como eu acho que defensivamente o Bahia não deu chance para o Curitiba, eu vou escolher 2 da zaga ali, vou colocar tanto o David Duarte quanto o Rezende, e fechando esse pódio com o Biel. Qualquer um desses 3 poderia, para mim, ser o melhor do jogo, mas eu acho que Biel, além de ter feito uma boa partida, ele, para mim, fez o gol mais importante do jogo. O gol que evitou o susto, né? Que evitou o sofrimento. E, aliás, por falar nesse gol do Coritiba, né? O Bahia não fazia um grande segundo tempo, e 2 minutos antes, e aí já emendando também com os piores, 2 minutos antes do gol do Coritiba, Everaldo tinha sido substituído e saiu vaiado. O Bahia ganhando de 1-0 do Coritiba. Everaldo saiu vaiado. E aí é importante dizer também que é claro que a torcida tem todo o direito de vaiar quem ela quiser. Mas quando a gente vai um jogador, especialmente com o time ganhando, a gente não a nossa vaia ela não vai apenas para Everaldo, né? Ela acaba contagiando o time inteiro. Então, o Bahia tinha aquele cenário de tomar um empate no 1-1, com a torcida já naquele clima, pô, uma parte vaiou, aí tem sempre aquela galera que reclama também, pô, não tem que vaiar o jogador e tal. Então já era um clima que poderia já começar a ficar ruim na Fonte Nova e que acabou não se concretizando justamente por conta do segundo gol que acabou saindo logo depois. Então, pela importância do gol e também pela partida que ele fez, eu boto o Biel como melhor em campo, mas acho que qualquer um desses que eu citei, como os 3 melhores, poderia ter sido escolhido tranquilamente como melhor também. E em relação aos piores, falei lá no início, né? Vai ser bem difícil fazer um pódio. Eu acho que só Everaldo realmente que esteve bem abaixo hoje. Aliás, não é a primeira vez. Everaldo foi um cara que começou a temporada muito mal, depois meio que se encontrou, foi ganhando confiança, a torcida começou a gostar, começou a fazer gol. Mas aos poucos ele vem voltando, assim, ele vem regredindo, né? Ele vem perdendo aquela boa fase. E hoje, para mim, ele foi muito mal. Falei das vaias, né? O cara que saiu vaiado, claro que é aquela vaia que acaba sendo abafada depois pelos aplausos, a galera que não quer que vai. Mas a partida dele foi muito abaixo hoje. Ele participou pouco, e quando ele participou, ele também não foi bem. Então, eu acho que hoje ele vai ficar sozinho, assim, vai ficar isolado no pódio como o pior. Eu até ia colocar Marcos Felipe, mas como o Fred falou que ele não teve tanta culpa no gol, eu não revi ainda o lance, mas Vai dar a vou colher de tirar chá ele. para ele. Vou tirar ele da lista e concordo muito com o Fred. Acho que a saída de bola de Marcos Felipe é muito interessante, foi interessante hoje. Ele consegue criar, né? Ele praticamente cria jogadas na saída de bola. E não foi a primeira vez, essa característica dele já vem chamando a atenção algumas partidas. Eu acho que eu ia mencionar ele, mas não sei se eu chegaria a colocar entre os piores. Mesmo talvez assim ele tenha alguma contribuição ali no lance do gol, repito, eu não vi, assim, então eu vou confiar em Fred. Talvez ele de fato não tivesse como alcançar aquela bola.